18 e 14. E o Salomão entra para moderar. Será que ele conseguiu? Salomão conseguiu? Tadeu, boa noite. Deus. Alô. Boa noite, Tadeu. Boa noite a todos, a todas. Então, Consuelo e Glauco me pedem para... Nós gostaríamos muito de agradecer a presença do pastor. Eu estou aqui até o Salomão conseguir entrar, que houve um problema. E eu gostaria de falar com o pastor que a Sueli o indicou, né? E quando eu entrei no WhatsApp, eu procurei por ele e encontrei colocações maravilhosas dele, posicionamentos assim progressista, e fiquei encantada. Então, eu tenho certeza que vamos aprender muito e não quero atrasar a fala dele, que nós tanto estamos esperando. Então, a palavra é com o senhor, pastor. Boa noite, vocês me ouvem bem? Sim. Que bom. Bem, obrigado pelo convite, pela possibilidade de estar com vocês hoje aqui. Eu agradeço a Deus, assim, pela possibilidade de compartilhar um pouco sobre esse tema, religião, igrejas, democracia, movimento neopentecostal. Tem uma amplitude temática aí. Eu preparei uma singela fala para levantar algumas questões e depois a gente poder trocar, a gente poder conversar, a gente poder aprender junto. Bem, quero começar com uma afirmação simples, mas, ao mesmo tempo, muito fundamental. Toda fé é política. Toda manifestação de fé está dentro da história. É uma manifestação humana e, portanto, está circunscrita socialmente. Deus é eterno, nós somos temporais. Deus está para além da história, embora se manifeste historicamente. Nós não. Nós, como diz Leonardo Boff, todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, toda narrativa a respeito de Deus é uma narrativa religiosa, teológica, espiritual e política ao mesmo tempo. Então, eu queria começar desse ponto de partida, queria começar desse pressuposto. Toda manifestação de fé é necessariamente política, circunscrita historicamente, tendo consequências, efeitos, transbordamentos para o conjunto da sociedade. Não só toda manifestação de fé, do ponto de vista subjetivo e do ponto de vista individual, mas também do ponto de vista coletivo e do ponto de vista institucional. Ou seja, se não existe exercício de fé neutro, também não existe igreja neutra, também não existe instituição religiosa neutra. Não existe neutralidade dentro da história e diante da história e diante das injustiças. Então, toda fé necessariamente é política e toda fé necessariamente não é neutra ou imparcial diante dos conflitos na sociedade. E estou falando tanto do ponto de vista subjetivo, existencial, individual, mas também do ponto de vista objetivo e institucional. A igreja não pode ser neutra e não é neutra diante dos conflitos históricos. Bem, dito isso, vamos a uma segunda questão, a um segundo passo, antes de chegar finalmente, propriamente, no campo neopentecostal. O segundo passo é o seguinte: se não existe exercício de fé neutro e imparcial, se todo exercício de fé é humano e circunscrito historicamente, influenciado
historicamente, a questão é: esse exercício de fé serve para quê? Ou quais são os efeitos deste exercício da fé no contexto de uma sociedade marcada por conflitos, desigualdades e sistemas de opressão? Nesse sentido, eu quero chamar a atenção para a existência social que dá base às manifestações de fé. Vou repetir essa expressão. Existência social, que é um conceito que eu estou extraindo da sociologia do conhecimento, ou no diálogo com o marxismo, o que eu quero dizer é: as ideias não existem por si só. As ideias são fruto e são consequência, em certa medida, de contextos históricos e condições objetivas de existência. Então, a existência social delimita esse lugar a partir do qual a fé se manifesta, delimita esse lugar a partir do qual a narrativa sobre Deus se manifesta e a experiência religiosa acontece. Dito isso, vou trazer para o meu campo de fé, para a tradição cristã, eu como discípulo de Jesus. O que eu quero chamar a atenção, então? A existência social predominante da tradição bíblica, a partir da qual Deus se manifestou para nós, cristãos e cristãs, a existência social determinante foi a existência social dos oprimidos. Ou seja, o lugar a partir do qual a revelação de Deus se deu no chão da história, esse lugar foi o lugar do êxodo, de um povo oprimido, escravizado, lutando por libertação. Foi o lugar da peregrinação no deserto, desse povo se forjando e se formando enquanto povo, enquanto comunidade, que nasceu da libertação com o objetivo de produzir liberdade. Nasceu para a justiça. Tanto é que a introdução dos mandamentos, a introdução dos códigos sociais para aquele povo se organizar, Deus vai dizer: vocês foram estrangeiros no Egito, eu livrei vocês do Egito. Portanto, ou seja, tendo como memória a libertação de uma condição de opressão, vivam de forma tal, vivam de tal jeito. Portanto, a existência social predominante, quando eu olho para o Êxodo, é a existência social dos oprimidos. Quando eu olho para a peregrinação do deserto, gente, tem um áudio vazando, está atrapalhando só um pouquinho do raciocínio. Glauco, pede para fechar o microfone da Sônia. Tem microfones abertos, além do da Sônia. Acho que é do José Márcio. Desculpa, pastor. Não, eu que peço desculpa. Eu só me confundi um pouquinho, mas desculpa. Sueli, é porque eu estou tentando ajudar eles aqui, então eu não estou conseguindo... Mas só você que pode fechar todos os microfones. Feche todos os microfones. Você quer tocha ou você quer coxinha? Eu peço desculpa, viu, gente? Não, é nós que temos que pedir desculpas. Conseguiu fechar, Glauco? Então, conseguiu, estão fechados. O que eu quero dizer é que a existência social predominante na Bíblia é a existência social, é a experiência concreta dos oprimidos. Isso aparece no Êxodo, isso aparece na peregrinação do deserto, isso aparece na experiência dos profetas. Henrique, perdão interrompê-lo, mas tem um microfone aberto, o Glauco já fechou novamente. Glauco, se você quiser me passar a condição de host, eu fico monitorando aqui os microfones, tá? Desculpa, pastor. Tudo bem, sem problema, gente. Quando eu olho para o Êxodo, quando eu olho para o deserto, a peregrinação do povo, quando eu olho para a tradição dos profetas e, sobretudo, quando eu olho para Jesus, como diz Pedro Casaldáliga, em Jesus Deus se fez carne, mas, sobretudo, em Jesus Deus se fez classe. Em Jesus Deus assumiu a condição dos pobres, dos marginalizados, dos pequeninos, dos demitidos da vida,
das vítimas da terra, dos últimos do mundo. Em Jesus, Deus preferiu os oprimidos no protesto contra a opressão para a proclamação da justiça. Bem, por que eu estou falando isso? Para resumir com a seguinte afirmação: a Bíblia é uma tradição dos oprimidos que vem historicamente sendo interpretada pelos opressores. Tudo que eu falei até agora foi para chegar a essa formulação. A tradição bíblica é a perspectiva de Deus a partir da tradição dos oprimidos. Mas a interpretação da tradição bíblica ao longo da história tem sido feita prioritariamente a partir da existência social dos opressores. Então, ela surge do chão dos oprimidos, mas é interpretada pela lente, pelos interesses, pelos objetivos dos opressores. Por exemplo, Jesus de Nazaré foi preso, torturado e executado pelo Império Romano. E 3 séculos depois, o movimento derivado de Jesus de Nazaré, cristianismo, que ele mesmo historicamente não conheceu, mas olha que curioso e que paradoxal. O movimento derivado de Jesus de Nazaré se tornou, 3 séculos depois, a religião oficial do Estado que matou Jesus. Pronto, temos um contrassenso epistemológico grave. Vou repetir essa expressão e explicá-la cuidadosamente. Contrassenso epistemológico grave. O que eu quero chamar a atenção? A existência social dos opressores não tem condições de conhecer e interpretar Jesus, porque Jesus traduziu Deus para nós a partir da lente dos oprimidos. Logo, a lente dos opressores não tem condições de interpretá-lo. E esse contrassenso marca, historicamente, o cristianismo enquanto modelo hegemônico institucional. Não estou falando dos múltiplos cristianismos que existem dentro do cristianismo, mas estou falando que cruzadas na Idade Média, colonização genocida, patriarcal e escravocrata das Américas, cumplicidade com regimes ditatoriais no século XX, que nada disso tem a ver com a memória nazarena, periférica, subalterna, pequenina do Jesus de Nazaré, do Jesus da tradição popular dos evangelhos. Portanto, do ponto de vista introdutório, o que eu quero compartilhar com vocês, e provavelmente não é nenhuma novidade, é que a melhor maneira de interpretar a Bíblia e de exercer a fé do ponto de vista cristão é a partir da parcialidade declarada e deliberada do compromisso efetivo com os pobres e os oprimidos da terra. E isso tem a ver com a existência social da própria revelação bíblica. Essa é a maneira mais coerente de olhar para a Bíblia, não como um manual comportamental, moral, fechado, tutelando corpos e definindo comportamentos, mas olhar para o drama e o trama da Bíblia como uma declaração de Deus em favor da justiça e assumindo para si o grito de quem sofre. Portanto, a melhor lente para ler a Bíblia não é a lente da Casa Grande colonial, é a lente do quilombo. A melhor lente para ler a Bíblia é a lente das aldeias indígenas. A melhor lente para ler a Bíblia é a lente da favela, da periferia, do povo sem terra, do povo sem teto, porque essa é a existência social predominante da própria Bíblia, do Êxodo, do deserto, dos profetas e do Jesus não de Roma, do Jesus não de Jerusalém, mas do Jesus de Nazaré, um vilarejo interiorano, camponês, no norte da Palestina, em que possivelmente moravam cerca de 400 pessoas. Então, Jesus de Nazaré, historiograficamente falando, provavelmente foi um homem pobre, semi-letrado, camponês, carpinteiro, interiorano, periférico, estigmatizado socialmente, fazendo parte de um povo oprimido política e economicamente. Isso não é detalhe. Se essa foi a materialidade que Deus escolheu para se revelar, dentro da tradição cristã, é assim que a gente crê,
Então, é a partir desse compromisso efetivo que eu vou ler a Bíblia, que eu vou interpretar Jesus, que eu vou interpretar a sociedade e que eu vou procurar dar sinais da presença de Cristo no mundo. Portanto, toda fé é política, não existe neutralidade diante da conflitividade na história. Na maior parte do tempo, lamentavelmente, a igreja, enquanto macro-instituição, tem interpretado tanto a Bíblia quanto a história pelos lugares do poder. E isso contradiz a existência social da Bíblia, isso contradiz a narrativa bíblica, isso contradiz o lugar a partir do qual Jesus de Nazaré viu Deus, traduziu Deus, viu o mundo e atuou no mundo. Tudo isso para chegar finalmente, nos meus últimos 15 minutos, ao campo evangélico e à situação do Brasil hoje. Então, eu optei por começar com uma parte mais de pressupostos do meu entendimento sobre fé e política, para agora sim avaliar um pouco o campo evangélico e especificamente a manifestação neopentecostal. Bem, o campo evangélico é plural, é multiforme, não tem coesão, não tem uma instituição que unifique. O campo evangélico é quase indefinível. Eu arrisco dizer que ele é tão diverso e plural que é dificílimo defini-lo. Nós sabemos, pelos últimos 2 censos do IBGE, que a religião evangélica vem crescendo significativamente no Brasil, e se continuar com essa taxa de crescimento, é muito provável que em 2040, cerca ali de 2040, se torne a maior religião do Brasil. É um crescimento impressionante, especialmente nas últimas 2, 3 décadas. Sabemos também, pelo censo do IBGE, que esse crescimento se dá prioritariamente nas camadas populares, entre o povo mais pobre e entre mulheres e população negra. Então, tem um recorte de classe que se impõe à nossa observação. Sabemos também que existe um extremismo evangélico ultraconservador que se traduz num projeto de poder político institucional, que existem grupos de pressão com poder econômico, com poder político e com poder midiático nos grandes meios de comunicação. E esses grupos de pressão têm pautado cada vez mais a agenda política brasileira, e esses grupos de pressão estão dentro das instituições, e esses grupos de pressão significam um risco à democracia, aos direitos humanos, à laicidade do Estado, ferem frontalmente princípios básicos de convivência humana e reproduzem múltiplas violências. Então, o campo evangélico cresce especialmente nas camadas populares, ele é multiforme, quase indefinível, ele é um guarda-chuva de várias e múltiplas experiências, existem grupos com muito poder político, econômico, midiático se organizando em torno de um projeto de poder. Esse campo multiforme, que eu estou dizendo que é quase indefinível, ele é majoritariamente conservador. Sim, ele tem traços majoritários e predominantes de conservadorismo. É o que a gente percebe pela experiência, é o que a gente comprova pelas pesquisas. Mas eu tenho algumas provocações para fazer, provocação aqui no sentido de nos levar a refletir sobre algumas coisas. Primeira provocação: o conservadorismo no Brasil não depende do campo evangélico para acontecer. O conservadorismo no Brasil não depende do campo evangélico para acontecer. Esse país é fruto de uma colonização genocida, patriarcal e racista. Existem violências históricas que são estruturantes das nossas relações sociais. O racismo, o machismo, a lógica patriarcal, a exploração sobre o povo pobre e trabalhador. O que eu quero dizer? O crescimento da religião evangélica é significativo nas últimas 2 décadas. E o Brasil é estruturalmente um país violento, com uma sociabilidade mediada pela violência,
uma violência com traços racistas, machistas, patriarcais, cis-heteronormativos e uma violência histórica contra o povo pobre. Por que eu estou dizendo isso? Porque em vários lugares por onde eu passo, às vezes me dá a sensação, ouvindo as pessoas, que elas elegeram a religião evangélica como o mal da democracia brasileira, como se a democracia brasileira fosse um exemplo de participação popular, de laicidade, de respeito à diversidade, de garantia de direitos, de combate à injustiça, e, de repente, chega a religião evangélica e coloca esse paraíso a perder. As coisas não são assim, as coisas são muito mais complexas, infelizmente. A fragilidade da nossa democracia não depende da religião evangélica. A fragilidade da noção e da valorização dos direitos humanos não depende da religião evangélica para acontecer. Então, o que eu quero chamar a atenção é que o conservadorismo no Brasil existe e é potencializado dentro da religião evangélica? Sem dúvida alguma. Religião evangélica talvez nem seja a melhor expressão, peço desculpa. Religião, do ponto de vista amplo, é cristianismo. Tá? Expressão evangélica do cristianismo, é importante entender que, embora as igrejas evangélicas sejam majoritariamente conservadoras, o conservadorismo é um traço estruturante do Brasil muito anterior ao ascenso das religiões evangélicas. O problema da democracia brasileira, na minha compreensão, não é a denominação evangélica e a sua pluralidade. Também precisamos... A segunda provocação que eu faço é que esse campo evangélico plural, majoritariamente conservador, e que tem grupos de pressão com projeto de poder antidemocrático, esse campo evangélico, além de ser majoritariamente conservador, ele é majoritariamente pobre, negro e feminino. Isso as pesquisas nos apontam. Ou seja, onde eu estou querendo chegar? Rotular esse campo, estigmatizar esse campo, no limite é perder diálogo com o povo, ou parcela do povo, da classe trabalhadora, que luta para sobreviver, que pega metrô e ônibus lotados, que está morrendo por causa de Covid e por falta de acesso a oxigênio. No limite, o que eu estou chamando a atenção é que esse povo é povo pobre, é povo precarizado, é povo pauperizado, é povo explorado, é povo que luta pela sobrevivência. Então, é importante ver para além do recorte evangélico. Para além de evangélico, estamos falando de pessoas que lutam todos os dias pela sobrevivência num dos países mais desiguais do mundo. Acho que é uma outra forma de ver que nos ajuda a pensar a complexidade dessa questão. Também quero fazer uma terceira provocação, que o conservadorismo não é monopólio do pentecostalismo ou do neopentecostalismo. A gente pensa na Igreja Universal, a gente pensa na Assembleia de Deus, a gente pensa na Igreja Mundial do Poder de Deus, a gente pensa em Silas Malafaia, Edir Macedo, enfim, nessas figuras. Mas eu quero chamar a atenção que o conservadorismo também está presente no protestantismo histórico. Vou dar um exemplo. O governo Bolsonaro tem batistas e presbiterianos no alto escalão do governo em pastas absolutamente estratégicas. Não estou falando de pentecostais, não estou falando de neopentecostais, estou falando de representantes do chamado protestantismo histórico, que também estão dando base a um governo de extrema-direita e ocupando pastas estratégicas desse governo. Então, neopentecostalismo é igual a conservadorismo? Eu diria que não. Eu diria que as manifestações neopentecostais são majoritariamente conservadoras, tudo bem. Mas esse conservadorismo está presente no conjunto da sociedade e também está presente dentro das igrejas protestantes históricas. E vou além, fazendo uma quarta provocação. Dentro desse campo multiforme, plural, evangélico, muitas vezes existe um olhar pré-conceituoso e racista dos protestantes históricos para os pentecostais e neopentecostais. Olha que curioso, e o que eu estou reivindicando aqui não é a romantização
ou a essencialização de uma experiência evangélica neopentecostal. Reconheço todos os dramas e todas as contradições. Só estou dizendo que as questões são mais complexas do que a gente imagina. Porque, às vezes, existe um olhar de um protestantismo histórico de classe média que olha para o culto neopentecostal e rejeita, estigmatiza, zomba, zoa, deprecia, despreza, descarta. Só que ambos são conservadores. Por trás de uma teologia protestante histórica, muitas vezes tem um conservadorismo enorme. Mas quando olha para a igreja lá da periferia, que o pessoal diz glória a Deus, aleluia, bate palma e dança e fala em línguas, daí esse olhar do protestantismo histórico rejeita essa liturgia, rejeita essa manifestação corporal, rejeita esse êxtase emocional manifesto no culto. Então, olha que complexo. O campo pentecostal e neopentecostal ele é majoritariamente popular, ele é majoritariamente enegrecido. E, às vezes, dentro do campo evangélico é alvo de preconceito e de estigma. Tudo isso para reivindicar tão somente a complexidade do fenômeno evangélico no Brasil. Não é para defendê-lo em tese. Acho que quem conhece um pouco da minha caminhada teológica, eu sou jovem, tenho 33 anos, mas eu quero também deixar isso evidente. Eu estou falando aqui da Bíblia, estou falando aqui de Jesus, porque é a minha raiz, é a minha experiência, é o meu testemunho, é a forma como Deus sorriu para mim, mas eu sou amante da diversidade religiosa, eu sou mais do que ecumênico, eu sou interreligioso. E no limite, para mim, mais importante do que fé é o amor manifesto no compromisso com os pobres e os oprimidos. Então, também queria deixar isso aqui como base da minha fala. É uma fala de alguém que tem fé, mas que não se pretende dono da verdade. Deus é vento e sopra para muito além da minha experiência e da minha tradição religiosa. E eu costumo dizer que onde o amor acontece emancipando a vida, onde o amor acontece cuidando da vida, onde o amor acontece produzindo justiça e reparação, onde o amor acontece quebrando cadeias de opressão, onde o amor acontece colocando comida na mesa do povo, dividindo a terra, garantindo moradia, onde o amor se materializa com essa ética política relacional que emancipa a humanidade, ali Deus está, independente da nossa fé, da nossa confissão, da nossa crença ou da nossa busca. Creio que Deus não precisa da nossa fé para manifestar-se na história. E nos quilombos, nas aldeias, nas ocupações, nos acampamentos, nos assentamentos, na capoeira, nos terreiros, nas sinagogas, nas igrejas, nas ruas, nas praças, enfim, onde o amor se materializa, para mim o divino se historiciza. Onde o amor se materializa, o divino se historiciza. Acho que esse é o ponto fundamental. Bem, voltando aqui, eu queria defender, portanto, que a gente procurasse um entendimento de não estigmatizar o campo evangélico, de não rotular previamente o campo evangélico, de estabelecer pontes de diálogo com o campo evangélico, especialmente popular, periférico e da favela, a partir das demandas concretas da vida, a partir da luta cotidiana por cidadania e por direitos. A gente não perder a capacidade de dialogar a partir da vida. Tem um detalhe, caminhando para o final, que Boaventura de Souza Santos, no livro Se Deus Fosse um Ativista de Direitos Humanos, ele fala que o avanço do neoliberalismo no mundo tem como sintoma, ou uma das suas expressões, o avanço do fundamentalismo ou do extremismo religioso. Olha que curioso. Ele faz uma relação entre neoliberalismo e extremismo. Porque o neoliberalismo vem com o desmantelamento de políticas públicas, vem com o desmantelamento de sistemas de proteção social, vem com a privatização de setores estratégicos da economia, vem com essa lógica meritocrática, concorrencial, competitiva, que vai diluindo o sentido coletivo e comunitário da vida. Então, você pensa comigo, desmantelamento de políticas públicas, perda de mecanismos de proteção social, aumento da desigualdade, flexibilização ou redução das garantias trabalhistas,
uma lógica comportamental, social, em que você sai na rua muito mais com medo do que com vontade de conhecer e encontrar as pessoas, os shopping centers lotados e as praças públicas vazias, talvez seja um grande retrato da sociedade neoliberal, em que consumo define dignidade, em que direitos do consumidor são mais importantes do que direitos humanos, em que a gente, para conviver, precisa ter muita distração e possibilidades de entretenimento, de consumo. Coisa rara é uma boa conversa despretensiosa em que uma pessoa fala e outra ouve de verdade. Então, o neoliberalismo cria uma cultura, onde eu quero chegar, de esvaziamento do sentido coletivo da vida, e que os pobres, eventualmente, são os que mais sofrem. É nesse lugar, é nessa fratura, é nessa ferida, é nessa ausência de sentido, é nessa solidão provocada que o fundamentalismo entra como canto da sereia, que o fundamentalismo entra retomando um sentido objetivo e prático da vida. Então, até que ponto o fundamentalismo não é o chão seguro no meio de uma areia movediça, de uma sociedade capitalista, neoliberal, meritocrática, absolutamente caótica. Então, para a gente pensar na complexidade desse fenômeno. E para concluir, eu trabalhei na Comissão de Direitos Humanos da Alerj durante um tempo, e o tal genocídio da juventude negra, que a gente sabe que existe no Brasil, a cada 23 minutos um jovem negro é executado. E mais absurdo do que absurdo é quando o absurdo deixa de ser absurdo. Mais absurdo que o absurdo é quando o absurdo deixa de ser absurdo. Ou seja, as vidas que estão morrendo já morreram. Como assim, Henrique? É que o racismo mata de muitas formas. A desigualdade social mata de muitas formas. Então, existem vidas descartáveis, existem vidas eleitas para a morte numa sociedade como a nossa. Existem vidas que a sociedade aceita perder ou até mesmo deseja perder. Olha que grave. Bem, quando eu trabalhei na Comissão de Direitos Humanos, esse genocídio saiu apenas da manchete do jornal. E as mães chegavam lá com as suas lágrimas. As mães chegavam lá com as suas angústias, chorando a morte dos seus filhos. E daí eu vi a matéria de jornal materializada no rosto de uma mulher, de muitas mulheres chorando desesperadamente a perda dos seus filhos nas mãos do Estado, via de regra. E por que eu estou contando essa história? Porque boa parte destas mães era evangélica. Mulheres que encontravam na igreja um lugar onde elas eram ouvidas, socorridas e escutadas. Com isso, eu estou romantizando a experiência neopentecostal? Não estou. Com isso, eu estou deixando de reconhecer as contradições e o potencial conservador? Não, eu estou reconhecendo. Eu só estou dizendo que as coisas são complexas. Que, ao mesmo tempo que muitas violências são produzidas por esse tipo de experiência religiosa, e é preciso reconhecer, nem tudo se explica pela lente do conservadorismo. Nem tudo se explica pela lente das violências produzidas. E que a gente precisa entender essa complexidade. Segundo o último censo do IBGE, as igrejas que mais crescem são as chamadas igrejas não denominacionais. Ou seja, o campo evangélico cresce muito. E dentro do campo evangélico, quem mais cresce são as igrejas não denominacionais. Isso significa que não é a batista, não é a presbiteriana, não é a anglicana, mas também não é a Assembleia de Deus, também não é a Universal do Reino de Deus. O que são as igrejas não denominacionais? Aquele grupo de irmãos que alugou uma garagem, que começou a orar junto, que em torno de um carisma individual surgiu um pastor, eles colocaram uma placa na porta da garagem dizendo Deus é amor e pronto. Temos ali, na espontaneidade coletiva popular,
mais uma igreja evangélica no Brasil. É a Assembleia de Deus? Não. É Universal do Reino de Deus? Não. É Batista? Não. Mas se você perguntar se eles são evangélicos, vão dizer, sim, nós somos. Temos uma igreja e aqui está o nosso pastor ou a nossa pastora. É isso, é complexo. E às vezes essa garagem se torna uma igreja onde pessoas massacradas na sociedade, anônimas na sociedade, descartadas pela sociedade, encontram um lugar de afeto, encontram um lugar onde elas falam e um milagre louco acontece. Elas são escutadas. E algum tipo de renda circula ali, e algum tipo de informações sobre trabalho, e de repente o filho fica doente e as pessoas vão lá na casa visitar. Olha, não estou romantizando, não estou essencializando, não estou defendendo ontologicamente. Eu só estou dizendo, as coisas são mais complexas do que a gente imagina. A gente precisa entender essa complexidade para combater o fundamentalismo, para combater o extremismo, para combater o conservadorismo, mas não perder diálogo com a mística popular, não perder diálogo com o povo e suas complexidades e suas contradições. E diria que chegar com humildade, chegar para escutar também, chegar para aprender também, chegar para construir com o povo um projeto de país justo, solidário e fraterno. Do ponto de vista do Evangelho de Jesus, do reino de Deus proclamado e encarnado por Jesus, eu creio de coração que o horizonte histórico é a ressurreição. E agora, é verdade, eu realmente termino com isso. O final do Evangelho não é a cruz. O final do Evangelho é a ressurreição. E a ressurreição era uma teimosia, né? Porque os líderes religiosos entregaram o homem periférico de Nazaré, o Império Romano matou e o povo pobre disse que ele estava vivo. Eu vou repetir. Os líderes religiosos influentes entregaram, o Império Romano executou e uma galera muito pobre disse, não, 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 ele vive. No limite, a ressurreição era uma insurreição contra toda a lógica de poder opressor. A conjuntura é terrível. Bolsonaro é o presidente do Brasil. A crucificação está atualizada no sistema. Os corpos continuam sendo pré-selecionados para a morte. Então, nós temos que entender a dureza da cruz. Mas também não adianta ficar na paralisia da análise de conjuntura. Não adianta a gente se apequenar diante dos inimigos políticos. É importante movimentar, é importante tocar o tambor, é importante fazer a roda de conversa acontecer toda terça às 6 horas da tarde. É importante organizar a luta para produzir a esperança, porque, a despeito da cruz, eu realmente acredito que o horizonte histórico é a emancipação dos oprimidos, é a libertação dos pobres e para libertar os ricos também, para libertar os ricos desse lugar opressor e pecaminoso do acúmulo de riquezas. Então, creio de coração que, apesar da dureza do momento, temos que aquecer o nosso coração para redimir o passado, anunciar o futuro, agindo no único tempo que existe, que é o presente. Bem, em 36 minutos eu tentei fazer uma fala regular e espero ter contribuído um pouquinho para a gente conversar. Pastor Henrique, uma alegria grande ouvi-lo. Sua presença aqui foi aguardada com muita ansiedade por todos nós. Estávamos planejando aí, programados para o Salomão Amorim, professor emérito da UNB, fazer uma saudação inicial a você, mas ele teve problemas técnicos no início da reunião, e eu perguntaria se já está resolvido, Salomão e Sônia, se seus microfones já estão funcionando para que você possa dirigir algumas palavras aí ao nosso amigo aí, pastor Henrique. Vocês me ouviram? Sim. Sônia, Salomão. Ah, tá. Sei. Parece que não, né? Então, pastor Henrique, nós estamos aqui muito felizes, como já falei, com sua presença aqui.
Não sei se você já teve um posicionamento sobre esse grupo que se reúne já há cerca de 5 anos, todas as terças-feiras, né? Nós somos definidos como Observatório da Política da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, que é vinculada à CNBB. E é uma grande alegria, como já falei, estou repetindo, recebê-lo aqui e ouvi-lo. Agora, nós costumamos reservar um tempo para uma rodada de perguntas. Me dá aqui. Puxa. E agora sumiu. Estou na dúvida aqui se o Salomão... Bom, o Salomão agora consegue falar. Se vocês falarem agora, Salomão e Sônia, a gente consegue ouvi-los. Você está me ouvindo então, Glauco? Estamos lhe ouvindo, Salomão. Pode falar. Mas, olha, a expectativa sua, João, nessa altura, é de que eu fale sobre o quê? Não, eu pergunto se você faria uma saudação inicial, se você se preparou uma saudação inicial ao pastor Henrique, ou se a gente já segue aí com o roteiro de perguntas, de intervenções para ele nos esclarecer aí algumas questões que possam ser dirigidas a ele. O que é que você considera? Ele não foi apresentado aí, não? Não. Com detalhe? Não foi. Não. Pois é, o que eu poderia acrescentar aqui, uma das coisas, agora é que... Bem, primeira coisa é minha impressão maravilhosa do pastor, do brilhantismo da sua exposição, da clareza, da contribuição importante que ele está dando para nós ao falar sobre esse tema aqui hoje, não é? Que está nos facilitando a compreensão melhor desse quadro religioso que temos à frente, não é? Eu gostaria também de comentar que o pastor Henrique tem uma formação ampla em ciências humanas, que abrange desde formação em teologia, mas também em sociologia e história, e que, além de pastor, ele exerce também uma militância como professor, ator, escritor, militante de direitos humanos e também uma pessoa filiada ao PSOL. Inclusive, ele foi vereador em Niterói pelo partido. E também ele é membro, isso aí eu quero sublinhar bastante, pastor, você é membro do Conselho Deliberativo do Instituto Vladimir Herzog, não é? Eu só quero sublinhar o seguinte: o Vladimir foi um amigo querido meu, né? Em que, durante o período em que convivemos, eu fui colaborador da revista Visão, em que ele era o editor de cultura, e eu, aqui de Brasília, já fazia minhas resenhas e críticas de livros que eram publicadas. E tive uma amizade fraternal, gostosa com o Vladimir. Inclusive, me lembro de uma vez em que, estando em São Paulo, ele me convidou para ir à casa dele. E não sei se você conhece bem São Paulo, mas São Paulo tem uma tradição de sobradinhos, né? E o Vladimir morava num sobradinho, me levou à casa dele. Em determinado momento, me convidou para subir no segundo andar para mostrar os filhos que estavam, a essa altura, já dormindo, né? Então, eu acho que esses dados que eu estou colocando aqui são reveladores de quem é você e de que é a sua trajetória, que é uma trajetória brilhante, fantástica, maravilhosa, que tem vários pés na realidade: o pé do militante, o pé da pessoa reflexiva, né? Do pensador, o pé, enfim, em vários aspectos da realidade, né?
é essa impressão que eu colho depois de sua exposição e já antes também uma impressão que tinha quando li o resumo do seu currículo vitae, que eu utilizaria para apresentar. Eu quero, portanto, me resta, portanto, fazer um agradecimento muito grande a você, por nós todos. Foi uma exposição encantadora, maravilhosa, brilhante, esclarecedora, não é? E queria deixar só no final, se você pudesse comentar para mim em determinado momento, ou agora, em seguida, não sei, alguma coisa que você pudesse me dizer sobre o Instituto Vladimir Herzog. Quais são suas preocupações no momento, né, em que focos da realidade está atuando o Instituto? Muito obrigado, um grande abraço. Obrigado, Salomão. Pastor Henrique, pode abrir seu microfone. Professor Salomão, obrigado pelas palavras de coração. Fico muito grato, me sinto muito honrado em ouvi-lo. É um prazer estar aqui com vocês e até saber dessa sua relação de amizade com o Vladimir Herzog. O Instituto é especializado na pauta de direitos humanos, especialmente na relação entre direitos humanos e comunicação, jornalismo. Então, tem várias frentes de atuação relacionadas à comunicação popular, à valorização de jornalistas que trabalham a pauta da democracia e dos direitos humanos. O Instituto tem projetos na área de educação, tem um projeto lindo chamado Respeitar é Preciso, de cidadania, direitos humanos e diversidade nas escolas municipais da cidade de São Paulo. Tem um outro projeto chamado Usina de Valores, que é um projeto com o campo evangélico popular e periférico, nas cidades de São Paulo, Recife e Rio de Janeiro, onde, no diálogo com a fé evangélica, se tem toda uma construção de afirmação de valores, como cidadania, justiça social, direitos humanos, sensibilidade ecológica. Também tem uma frente de um debate sobre clima e meio ambiente no Instituto Vladimir Herzog. Tem o prêmio Vladimir Herzog, que é dado anualmente a iniciativas de jovens jornalistas. Então, é um instituto com várias frentes de atuação nesses dois grandes campos, direitos humanos, por um lado, e jornalismo independente, jornalismo ético, né, por outro. E é um instituto que vem sofrendo ataque no contexto do governo Bolsonaro, vem perdendo possibilidades de acesso a recursos via edital, ele vem sendo suprimido, e é um momento que ele precisa de ajuda, de apoio, de visibilidade, de recursos para continuar exercendo esse papel. E até no Conselho Deliberativo é muito interessante, tem um recorte geracional muito amplo. Tem ali várias pessoas que lutaram contra a ditadura militar, que conheceram o Vlado, tem eu, assim, de uma outra geração, mas é uma experiência bem bonita. O Instituto Vladimir Herzog, eu tenho muito prazer de participar. Obrigado, pastor Henrique. Nós estamos abrindo aqui as inscrições para as intervenções que costumamos estimar em 2 minutos, 2 a 3 minutos. Com 2 minutos eu aviso que já atingiu e temos mais 1 minuto aí de tolerância para que a gente possa estender a palavra a todos os participantes. Então, temos aí inscritos o Percy. O Percy não usou aqui a mãozinha, mas ele mandou uma mensagem no chat, e a Sueli e o Glauco. Então, começando agora com o Percy. Pode abrir o microfone. Eu também, João. Eu estou vendo aqui, você e depois o Glauco. Então, começando agora com o Percy. Percy, 3 minutos, com 2 minutos eu te aviso. Boa noite, meus queridos e minhas queridas, aqui participantes do Observatório. Parabéns mais uma vez ao Observatório por trazer essa brilhante exposição aí, feita pelo Henrique Vieira e acrescido aí pela apresentação do Amorim, né? Nosso
professor emérito da UNB, demonstrando o perfil claramente de esquerda, né, do Henrique Vieira, como pastor de esquerda. Fiquei muito enriquecido, viu, Henrique? Fazendo dobradinha com o seu nome, com a sua exposição. E realmente, para nós, eu sou professor da UNB, Departamento de Serviço Social, e trabalho na linha dos movimentos populares há muito tempo. E realmente foi um boom, né? Se nos anos 70 para os anos 80 foi o boom do sindicalismo, da organização classista no Brasil, eu acho que nos últimos 20 anos foi o boom do crescimento dos evangélicos, né? Como uma capacidade de intervenção mesmo na vida pública, tão ou mais rápido do que a própria central sindical, CUT, né? Comparado relativamente, né? Então, eu queria um comentário seu sobre o tempo de resposta, porque eu concordo com você, né? A palavra de Deus tem que ser aonde o povo está, né? E eu achei que uma coisa que me impressionou nos evangelhos é a capacidade, o tempo de resposta em relação ao estar junto nos lugares onde o povo mais sofre, né? Então, um elemento importante, é pena, não vai dar tempo de eu fazer as outras questões, vai ficar numa só. Mas uma das coisas que me impressionou muito são os dados de presença dos evangélicos no sistema penitenciário. Mais um minuto? Mais um minuto para encerrar. No sistema penitenciário. Nós temos a segunda maior população, ou terceira população carcerária do planeta. E a presença dos evangélicos é muito grande. E aí, pelo que eu sei, a formação, como você descreveu aí, quem mais cresce, né, são os evangélicos de garagem, né, de fundo de garagem. São os não nominados, se assim eu entendi. Quer dizer, esses evangélicos, eles entram no sistema penitenciário, né? E aí a minha dúvida é que você deve estar acompanhando a pesquisa, né, da Rede Fluminense de pesquisa, que na conclusão da pesquisa há uma interpenetração da rede de evangélicos com o mundo dos milicianos, o mundo criminal, né? 3 minutos. Enfim, fechando. Eu queria que você comentasse isso, se não é quem capturou quem, no final das contas, porque eu não tenho mais tempo de abordar. Foram os evangélicos que capturaram, né, a rede criminal, ou o contrário, nas favelas do Rio de Janeiro, sobretudo, etc. Como é que você explicaria essa relação? Obrigado, Percy. Pastor Henrique, como é que você prefere? A gente costuma fazer um bloco de 3, 4 perguntas, ou você prefere ir respondendo uma a uma? Não, eu acho que metodologicamente, também por causa do meu teto de horário, eu tenho até às 8, eu acho melhor fazer bloco de 3 perguntas mesmo, né? Se não tiver problema para vocês, eu acho que é melhor. É assim que a gente costuma fazer. Então, eu passo aqui a palavra para a Sueli e peço a quem quiser se inscrever que usem aqui os recursos de levantar a mãozinha, porque fica mais prático para controlar a sequência das falas. Primeiro, Sueli, quero agradecer muito, Henrique. Eu acho que eu me tornei um pouco sua amiga lendo o livro dele com o Marcelo Barros, O Monge e o Pastor. Quem não leu, leia, porque isso aqui é um tesouro de sinceridade, da franqueza de 2 irmãos dialogando. E eu fiquei realmente, estou muito contente de conhecê-lo agora, quase que pessoalmente, né? Se não fosse o virtualmente. Mas nesse ciclo de conversa que nós temos feito sobre as religiões e a democracia,
A Magali Cunha também esteve conosco há pouco tempo, acho que você a conhece, né, da Igreja Metodista do Rio de Janeiro, e ela já nos deu essa chave de leitura de quem são os pobres hoje que estão presentes nas igrejas evangélicas. E eu quero aprender mais. Eu acho que eu não sei nada do que eu gostaria, do pouco que eu gostaria de saber em relação a essa convivência. O que eu tenho, na minha experiência, são casos muito pontuais de convivência. Então, olha, quando Marcelo Barros estava lá em Goiás, na cidade de Goiás, no Mosteiro, ele já tinha a frequência do pastor da Assembleia de Deus com ele nas celebrações, inclusive partilhando a palavra. Aqui em Brasília, nós temos a pastora Val, que é uma pastora da Assembleia de Deus, ela é militante do PT, e foi expulsa do PT recentemente por conta do PT, não, da Assembleia de Deus, ela foi expulsa por conta das posições políticas dela. Então, é tudo muito confuso, é muito difícil. O que eu quero, o que eu peço de ajuda, me ajude a quebrar as minhas reminiscências de preconceito que eu possa ter, para dialogar com todos os irmãos e todas as irmãs. Eu acho que esse que deveria ser, e me parece que essa é a agressão maior que se faz hoje a campanha da fraternidade, é a possibilidade de nós estarmos mais juntos do que separados. E acho que é nisso que a gente tem que avançar, crescer. 2 minutos. E eu aceito a sua ajuda para esse processo de conversão que eu quero fazer, cada vez mais. Obrigada. Obrigado, Sueli. Na sequência, temos Glauco e depois o Tadeu. Glauco, eu pergunto se você retoma a função de controlador aí do hoster. Ô, João, eu vou te pedir o imenso favor. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Ah, tá, desculpa. Eu vou te pedir o favor aí de dar continuidade, porque eu estou envolvido até num outro processo paralelo aqui do trabalho que estão me acionando com certa frequência no telefone. Então, eu já me desculpo com todos, especialmente com o pastor, mas realmente hoje está bem complicado aqui para mim, para assumir essa função. Combinado, posso ficar assim. Bom, pastor, assim, primeiramente, né, agradecer a presença e a brilhantíssima explanação. Eu já vi uma entrevista, uma fala do senhor sobre o embranquecimento de Jesus, o Jesus negro que foi embranquecido para que o discurso favorecesse a quem tivesse que favorecer no momento, né? E eu achei isso tão lindo e tão pertinente, e que faz tanto sentido, e que eu vou pedir para o senhor falar isso de novo, porque eu acho que é algo que merece ser compartilhado com esses companheiros e com todo mundo, na verdade. É só isso realmente que eu gostaria de pedir ao senhor e agradecer mais uma vez, e dizer que lhe admiro muito. Obrigado, meu irmão. Obrigado, Glauco. É Glauco? Glauco. Para fechar o bloco, pastor, tem o Tadeu, que se inscreveu também. Pode ser? Pode. Então, Tadeu, você pode abrir seu microfone? Vocês estão me ouvindo? Estamos. Ótimo. Pastor, eu agradeço imensamente a paixão e a inteligência que perpassaram a sua fala. Eu avalio suas provocações como, numa palavra, admiráveis. De certa forma, a minha fala é também uma provocação ao senhor, pastor, e a todos os que hoje nos reunimos como membros do Observatório. A minha primeira provocação: eu penso que a sua fala se apoia numa noção de conservadorismo algo problemática e frágil. Para mim, é claro, o conservadorismo brasileiro faz muito tempo se tornou reacionarismo cada vez mais manifesto. Falar em conservadorismo implica esconder o reacionarismo
subjacente e dominante. Essa transformação do conservadorismo em reacionarismo nos leva, e a gente basta pensar o que nos acontece desde junho de 2013, nos leva a um reacionarismo que, no limite, pode se tornar algo assim como um cristofascismo. Essa é a minha primeira provocação. Outra provocação: o fato de um movimento religioso ter como sua base social mais forte elementos majoritariamente das classes populares não significa que o popular deixe de ser uma categoria sociológica, política, ideológica e até mesmo religiosa carregada de ambiguidades. Popular é uma categoria extremamente problemática, ela também, como o conservadorismo no Brasil atual. Como ateu, eu sou um dos poucos, ou talvez o único ateu do grupo, eu vejo a esfera religiosa brasileira dominada por esse deslizar que levou uma esfera religiosa profundamente conservadora, majoritariamente, predominantemente ao longo da história, a um autoritarismo novo, um autoritarismo novo em sua virulência e a um reacionarismo flagrante nos tempos atuais. A sua fala denuncia todo o desastre, eu parabenizo. Exemplarmente, sua fala denuncia todo o desastre que marca a nossa história, desde o período colonial até a monstruosidade que aí está presente. Então, eu concluo. 2022, na nossa história, nós temos momentos decisivos, falhos ou mal aproveitados, mas temos. 2022 será outro momento decisivo nessa nossa história. Uma vitória do autoritarismo atual, que é uma dialética entre o polo neofascista com o polo neoliberal, essa vitória pode destruir sem volta o pouco de Estado desenvolvimentista e de sociedade civil mais ou menos mobilizada que nos caracterizou ao longo do regime de 88, antes de tornar uma falsificação. Minha pergunta para encerrar: o senhor crê que em 2022 é possível que o campo religioso brasileiro, esse campo que deslizou do conservador para o reacionário e tendencialmente desliza para o cristofascismo, possa vir a apoiar, no segundo turno, eventual candidato ou candidata progressista à chefia do Estado, que é a nossa única esperança? Com isso, eu encerro minha fala e agradeço uma vez mais. O senhor é excelente, excelente orador e uma visão excelente de uma religião que se reconhece como popular, no sentido de classes populares, e política sempre. Muito obrigado por sua fala. Obrigado, Tadeu. Aqui devolvemos a palavra a você, pastor Henrique. Tá certo. Muito obrigado. Vamos lá. Percy, conforme eu falei, a realidade evangélica é extremamente complexa, mas especificamente sobre a relação entre determinados segmentos evangélicos e as milícias, e também relação com o tráfico de drogas ilícitas, né? Isso eu acho que é sintoma, é um desses sintomas de uma experiência religiosa completamente desvinculada da ética bíblica, completamente desvinculada da ética do Jesus de Nazaré. Quando Jesus de Nazaré é retirado do chão da história, ele pode virar qualquer coisa. Ele já virou qualquer coisa. Né? A gente se assusta com o traficante evangélico, mas a gente também tem que se assustar com as cruzadas, com a colonização da América. Né? O que eu quero dizer é que já faz muito tempo que a interpretação sobre Jesus pode dar base para qualquer coisa, das mais violentas e antiéticas e anti-humanas que a gente pode conhecer. Então, assim, essa capturação, que foi o termo muito interessante que você utilizou, eu não identifico essa capturação apenas no fenômeno dos traficantes evangélicos ou dos milicianos evangélicos. Essa capturação já existe há muito tempo e, às vezes, de maneira muito mais sutil e oficial, elegante, do ponto de vista teológico, que a gente imagina. Mas existe essa relação
e ela, na minha opinião, é só mais um sintoma, mais um desdobramento do que pode ser feito com a tradição bíblica. Você pode pegar um texto da Bíblia e texto sem contexto pode virar pretexto para qualquer coisa, das mais anti-humanas e antiéticas que a gente possa imaginar. Sueli, você disse que fica confusa, e eu queria dizer o seguinte, eu acho que nós ficamos confusos porque a realidade é confusa. Vou dar um exemplo que me marca muito assim. Não sei se vocês lembram da morte da Duda, Maria Eduarda, uma menina, foi executada pela polícia mais um confronto, né? Polícia, traficantes, numa escola em Costa Barros, periferia aqui do Rio de Janeiro. A Duda estava dentro da escola quando começa mais um tiroteio. As crianças correm para dentro do prédio da escola porque elas estavam na quadra, numa aula de educação física. A Duda não consegue, ela toma, salvo engano, 4 tiros nas costas e mais uma criança executada nessa lógica de guerra às drogas, que na prática, né, na minha opinião, a criminalização das drogas é dispositivo jurídico institucional para ativar o caráter genocida do Estado brasileiro contra pobres e negros. Né? Não se combate droga, se combate pobre. Basicamente é isso. E ali a Duda morre. Bem, eu conheci a mãe dela, Dona Rose, e 7 dias depois teve uma celebração interreligiosa na escola da Duda, em memória dela, para consolo da família e para consolo das crianças, dos profissionais da escola, tal. E eu fui como pastor. Várias lideranças religiosas falaram. Quando chegou no final, Dona Rose pegou o microfone e chamou, atenção que eu vou dizer, a pastora dela. A pastora dela veio com vários homens atrás. É uma cena curiosa. A autoridade ali é a mulher. E os homens vieram atrás. Dona Rose segurou na mão daquela pastora. Quem é Dona Rose? Uma mulher pobre, negra, que há uma semana tinha perdido a sua filha. Então, difícil de mencionar, difícil descrever o tamanho dessa dor. Acho que só quem já passou por isso mesmo. E ela segura a mão da pastora e elas começam a cantar. Então, no meio daquela celebração interreligiosa, em memória da Duda, tudo roteirizado, cada liderança falando 3 minutos, do nada começa um louvor ali, puxado pela pastora e pela Dona Rose. E o louvor que elas cantaram dizia alguma coisa mais ou menos assim, estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Eu vou repetir o que uma mulher negra, pobre, que viu a sua filha executada dentro da escola, estava cantando com a sua pastora. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Quero dizer uma coisa para vocês com muita honestidade. Quando a Dona Rose chamou a pastora e quando a pastora se aproximou, eu, com meu olhar de teólogo, protestante, batista, formado em ciências sociais, história e teologia, eu quero confessar a vocês que eu tremi por dentro. Eu pensei, o que vai vir aí agora, nesse momento de quebra de protocolo? E o que eu vi é que Dona Rose segurou a mão da sua pastora, que Dona Rose sentia profunda confiança na sua pastora. E eu comecei a interpretar que o canto dela tem alguma coisa de protesto. Estou clamando, estou pedindo, ninguém sabe a dor que estou sentindo. O Estado não sabe, a imprensa não sabe, a grande mídia não sabe, mas Deus sabe a dor que estou sentindo. Ou seja, eu lembro que eu comecei a chorar e eu comecei, me permitam o caráter poético da minha fala, mas eu comecei a me converter àquela experiência. Eu estou dizendo que a pastora e a Dona Rose são mulheres revolucionárias, no sentido que a gente conhece,
Eu posso colocar a mão no fogo dizendo que elas não votaram em Bolsonaro em 2018 e não vão votar em 2022. Eu não estou dizendo isso. Eu não estou romantizando. Eu não estou essencializando. Eu não estou deshistoricizando essa experiência. Mas ela me provoca alguma coisa. É uma mulher pobre que perdeu a sua filha dentro da escola, nas mãos do Estado. E quem ela tem como confiança é a sua pastora. E a sua pastora está cheia de homens atrás, não do lado nem na frente. E a pastora está segurando a mão dela. E elas estão cantando juntas. Eu não posso perder de vista esses corpos. Eu não posso perder de vista essa cor. Eu não posso perder de vista essa classe. Eu não posso perder de vista esse território. Eu não posso perder de vista esse grito. Eu tenho que segurar um pouco o meu academicismo. Eu tenho que sentir o cheiro dessa mulher. Eu tenho que ouvir o grito dessa mulher. Eu tenho que entender a lógica dessa mulher antes de jogar sobre ela todas as opiniões que eu tenho sobre a experiência neopentecostal no Brasil. É duro, é difícil, é complexo, e é confuso, irmã. É confuso mesmo. A gente vai ver. O Vladimir Safatli tem uma frase que me marcou muito. A esquerda quer fazer revolução com o povo, mas o povo que ela idealiza, o povo que ela imagina, o povo concreto, com as suas contradições, muitas vezes a gente rejeita porque acha que não está pronto para fazer a revolução que a gente acha que deve ser feita. Então, olha que curioso e que complexo. Glauco, sim, existe um embranquecimento ideológico da figura de Jesus, e eu não estou falando só de epiderme, né? Eu estou falando de lugar de poder e de privilégio, né? O racismo, ele é uma relação de poder. O racismo é uma relação de poder que confere vantagens a um grupo e desvantagens a outro grupo no contexto dessa relação. Então, todo racismo produz vantagem e desvantagem, privilégio e ausência de privilégio. O que eu quero chamar a atenção é que a existência social de Jesus tem conexão direta com a existência social do povo negro na América e no Brasil. Eu não tenho a menor dúvida disso. Embranquecer Jesus não é só mudar a sua coloração, é esvaziar o sentido político emancipador do movimento inspirado, inaugurado por Jesus de Nazaré. É muito curioso que, se eu falo que Jesus é negro, as pessoas me pedem uma tese acadêmica para comprovar isso. Se eu mostro a ideia de um Jesus branco, ninguém me pergunta. Por quê? Porque o Jesus branco é universal, o Jesus branco é naturalizado, o Jesus branco é deshistoricizado, o Jesus branco não precisa de prova. Agora, o Jesus negro tem que ser explicado. Isso que eu falei lá. O lance do racismo é que ele naturaliza a branquitude. A branquitude também é uma construção, a branquitude também é um projeto, a branquitude também é um lugar social e epistemológico. E eu acredito que num país de quase 4 séculos de escravidão sobre o povo negro, num país em que cada 23 minutos um jovem negro é executado, num país em que a maior parte das pessoas que morrem por conta do Covid já é negra, ou seja, num país marcado por um racismo estrutural, eu não posso falar de Jesus desconsiderando a conflitividade racial nesse país. O embranquecimento de Jesus é, na verdade, transformar o evangelho, vou colocar da seguinte forma, transformar o evangelho num universalismo branco eurocêntrico. E universalismo branco eurocêntrico é tipo Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade. Evidentemente é um avanço histórico. Só que liberdade, igualdade e fraternidade para quem? Porque a mesma Revolução Francesa reprimiu a revolta dos escravizados no Haiti. Olha que curioso. É uma universalidade branca. É uma universalidade que não cabe um monte de gente. É um globalitarismo que propõe um caminho em que as mulheres não entram, em que os indígenas não entram, os quilombolas não entram, os refugiados não entram, os imigrantes não entram, o povo negro não entra e por aí vai. Então, o embranquecimento de Jesus na verdade, uma denúncia de que o evangelho perde o seu conteúdo político-histórico
e vira formatação comportamental. Perde seu conteúdo político-histórico e vira formatação comportamental. Enegrecer Jesus é chacoalhar essa relação de poder. É voltar a falar de Jesus a partir de Nazaré e não de Roma. É compreender que esse país tem uma dívida histórica com o povo negro e que não tem como ter experiência de Jesus de Nazaré a partir da epistemologia da Casa Grande colonial. Tadeu, eu sinceramente achei a sua fala genial e eu concordo com você. Eu acho que o termo reacionarismo ele é mais preciso para o que vem acontecendo no Brasil. Inclusive, enquanto você falava e explicava a diferença entre esses dois conceitos, eu lembro que alguns pesquisadores, algumas pesquisadoras, já também diferenciam fundamentalismo de extremismo. Parece algo semelhante ao que você está dizendo. A pessoa pode ser fundamentalista. Você pode pensar o fundamentalismo como um modelo de experimentar a religião, de pautar a sua vida individualmente, a sua família, os seus valores. Agora, o extremismo é o fundamentalismo elevado a um projeto de poder e atitudes de violência. Ou seja, é mais do que você organizar a sua vida individualmente a partir de uma dimensão conservadora. Você traduz isso em projeto de poder. Você quer influenciar na Constituição, na política pública, na legislatura, você quer fechar terreiro, você quer tacar pedra em mãe de santo, você quer tutelar a sexualidade, transborda. E eu concordo com você. Então, o conceito conservadorismo, por mais complexo que seja, não dá conta do que está acontecendo no Brasil hoje. Eu acho que é alguma coisa a mais ofensiva, mais beligerante, mais agressiva, mais para dentro do Estado, um projeto de poder. Daí eu acho que o termo reacionarismo dá mais conta da gravidade do que está acontecendo. Mesma complexidade, concordo com você, para o termo popular. Um teólogo chamado James Cone, dialogando com o marxismo, ele fala que as ideias religiosas dominantes de uma época tendem a ser as ideias da classe dominante. Ele está dialogando com Marx e ele está dizendo o seguinte: a religião não está fora da história. As ideias religiosas dominantes de uma época, inclusive levadas adiante pelo povo, né, podem ser ideias que justificam e naturalizam uma realidade de desigualdade. Daqui eu estou dialogando com o conceito de ideologia de Marx, né? Ou seja, o fato de ser popular não quer dizer que seja emancipador. Paulo Freire, dialogar com Paulo Freire também. Quando a educação não é emancipadora, o desejo do oprimido é tornar-se opressor. Então, quando eu chamo atenção para o caráter popular da religião evangélica, não é dizendo o seguinte: porque é popular é revolucionário. Não é isso. Só estou dizendo que é popular. Tem um recorte de classe e uma classe com a qual a gente quer conversar para construir pedagogicamente um projeto popular no seu sentido político emancipador. Construir pedagogicamente, quero colocar nesses termos, porque também quero me desvencilhar de tentações, assim, sabe, meio iluministas, meio salvacionistas, meio de que vou levar salvação ao povo incauto, indouto. Também não acho que seja por aí. Acho que educação é dialética, educação é experiência, educação é emoção, é sentido, é aprender a ler o mundo junto, sempre a partir da perspectiva dos oprimidos. Mas concordo muito com a sua observação, né, sobre a ambiguidade, tanto do conceito conservadorismo e a ambiguidade tanto do conceito popular. E espero estar sendo nítido agora melhor nas minhas formulações. E sobre a sua pergunta, a minha resposta é um desejo, né? Eu espero que sim. Eu espero que o campo religioso, no seu arcabouço majoritário, possa declarar ser favorável, né, a uma candidatura progressista, pró-democracia, nesse momento dificílimo que a gente está vivendo e vai viver em 2022. Agora, não tem campo religioso enquanto unidade de reflexão, de ação. Tem disputas dentro, né,
destes campos religiosos. E acho que a nossa tarefa é essa. Eu, praticamente todos os dias, estou organizado em trabalho de base, em trabalho religioso, para ajudar a fomentar. Daí eu volto ao início. Já que a fé não é neutra, que ela seja honesta, que ela seja transparente, que ela reconheça o seu ponto de vista e que esse ponto de vista seja o ponto de vista dos pobres e dos oprimidos. Salvo engano, a pastora Home está aqui, que para mim é uma referência pastoral, teológica e política. E daí também queria abrir, já que a gente está falando tanto do campo protestante evangélico, pastora, se eu estiver falando alguma coisa que você discorda, queira melhorar, consertar, por favor, fique à vontade para me ajudar aqui também nas reflexões. Quer dizer, todo mundo, né? Mas só lembrei aqui da pastora Home, porque é pastora também. Pastora Home já está inscrita, Henrique. Eu queria, antes de passar a palavra para ela, falar que já assisti inúmeras palestras suas e fico impressionado porque sempre percebo uma nova narrativa de experiências riquíssimas que você vive. Nunca, sempre tem uma nova e isso me impressiona enormemente. Pastora Home, pode abrir seu microfone e estamos abertos para outras inscrições porque ainda dispomos de 25 minutos. Então, Henrique, foi ótimo te ouvir, aprendi muito, excelente a tua fala. Me identifiquei muito com o conteúdo que você apresentou. Realmente, o campo evangélico é um campo muito heterogêneo, difícil de ser conceituado, né? A necessidade da ruptura dos estigmas ela é premente. Eu também, como você, já ouvi muitas vezes que o mal do país são os evangélicos. Eu sempre brinco, seria muito fácil resolver o problema do país se o mal do Brasil fossem os evangélicos, única e exclusivamente, não o sistema neoliberal do jeito que a gente tem hoje. E eu acho que talvez, tu já tocou nesse assunto, mas talvez para o grupo aqui, para o observatório, para entender melhor essa relação entre milícias e evangélicos e etc., tem a pesquisadora Cris Vital, do Rio de Janeiro, que é a pessoa que desenvolveu toda essa pesquisa, e eu acho que seria muito bom ouvi-la para também não se criar aquele estigma que o evangélico tem quase que uma inclinação para se vincular com o miliciano, o que não é verdade, né? Isso lendo o livro dela, Os Traficantes de Jesus, a gente vê que não é assim. Então, seria muito interessante, talvez, ouvir a Cris para entender melhor esse fenômeno, para daqui a pouco não se criar um novo estigma em cima dessa população, que é tão importante quanto todos os demais grupos sociais que formam o nosso país. Obrigadão pela tua fala, que está excelente. Também te admiro muito. Obrigado, Home. Então, temos agora uma rodada, mais uma rodada possível, e o Percy se inscreve pela segunda vez. Percy, com a palavra. Obrigado, João, por essa segunda oportunidade. Aqui a gente tem que agradecer e valorizar as palavras do Henrique e não sobra tempo para as perguntas, né? E ficou faltando uma curiosidade que eu queria ouvir do Henrique, e você respondendo, Henrique, fortaleceu muito a impressão que me deu ouvindo você, né? Me trouxe muito à memória Malcolm X, Martin Luther King, a maneira como você fala, claro, com realidades bem diferentes, mas é justamente sobre isso que eu queria te perguntar, um comentário, né? Já que você usa da história, né, muito para lidar com essa complexidade que você tanto enfatizou. Você acha que é possível o movimento evangélico crítico, nem sei se existe isso, né?
traçar uma linha parecida, ou pelo menos referenciada, já que você tanto citou a questão racial, né? Do movimento negro que se associou nos Estados Unidos aos evangélicos e fez o que fez em defesa dos direitos civis. Você vê uma possibilidade, uma potência no movimento evangélico crítico no Brasil produzir algo comparável? Não? Isso é uma pergunta que eu gostaria que você comentasse. Obrigado, Percy. Pastor Henrique, gostaria também de colocar para você o desafio que estamos enfrentando nesse momento, particularmente na campanha da fraternidade. Como é que você tem visto o desdobramento desse tema que está provocando tantos conflitos entre igrejas que participam do CONIC, que é representado aqui pela nossa querida pastora Romy, e como é que você tem acompanhado isso? Quais são as causas mais fundamentais que podem ter levado a esse estado de coisas? Eu acho que sem outras inscrições eu passaria para você, Henrique, a palavra para poder responder essas perguntas aí que estão colocadas. Eu não estou conseguindo ler o seu nome aqui, irmão. João. É o João, ok. Pastor Romy, prazer falar contigo e te ver. Eu quero reforçar a indicação que a pastora fez, a Cris Vital, excelente pesquisadora. Acho que ela pode cumprir um papel muito interessante aqui de diálogo sobre campo evangélico, popular, sobre relação entre fé e política, grupos evangélicos e poder. Então, quero reforçar a indicação que a pastora Romy fez e também reforçar que não dá para fazer uma associação entre evangélicos e milícia, como se houvesse uma inclinação prévia ou uma tendência. Arrisco dizer que não. E até mesmo o contrário disso. Acho que não podemos pegar esses exemplos e traçar uma linha explicativa do campo evangélico no Brasil. Percy, vejo evidente que o racismo nos Estados Unidos e o racismo no Brasil têm pontos de semelhança e pontos de diferença, de peculiaridade, de singularidade. Na verdade, o movimento negro nos Estados Unidos, eu diria que mais do que se associou ao campo protestante, mais do que isso, eu acho que estão imbricados, estão interrelacionados necessariamente. E curioso você me fazer essa pergunta, porque nós estamos refletindo sobre isso aqui. O movimento negro evangélico, a Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, o coletivo Esperançar, que é o coletivo do qual eu faço parte, nós estamos justamente pensando sobre isso e debatendo isso, que uma das grandes forças que nós temos para dialogar a partir do evangelho é a luta antirracista. E que isso tem muita possibilidade de entrada nas igrejas. Não sei se a pastora Romy concorda comigo, mas é uma luta genuína, é uma luta necessária, é uma luta histórica e tem aderência. Foi o que eu falei, as mães que estão sofrendo a morte dos seus filhos são muitas evangélicas negras perdendo filhos negros. O que eu quero chamar a atenção é que tem uma janela aberta para a gente pular nessa janela e, a partir da fé, a partir do repertório bíblico, a partir da pessoa de Jesus, debater dignidade humana, debater não violência, debater produção da paz a partir da luta antirracista no Brasil. Estamos nesses esforços, viu, meu irmão? Como movimentos evangélicos, igrejas, para levantar essa temática e ela ser um grande polo catalisador da nossa movimentação no Brasil. E, João, eu passei, sendo muito, eu estou acompanhando, eu estou voltando agora, eu passei por algumas turbulências pessoais aí no mês de dezembro, novembro, dezembro, janeiro, e meio de fevereiro, eu fiquei um pouco fora e acompanhando um pouco de longe as polêmicas em torno da campanha da fraternidade.
e quero ser útil, quero estar junto, quero estar ao lado, quero contribuir, quero me envolver. Agora é isso, né? Toda a temática relacionada ao diálogo, relacionada a uma perspectiva ecumênica, vai enfrentar resistência de uma perspectiva religiosa fundamentalista. Não sei se... Porque o fundamentalismo, nesse caso, acho que o termo é bem utilizado, ele no limite pressupõe ter uma verdade sobre Deus, né? E aí o diálogo fica inviável, o diálogo fica difícil, porque a diferença não é vista na sua riqueza. A diferença não é vista como possibilidade de crescimento. A diferença é vista pelo espectro do erro, da heresia, está se associando com quem crê errado. É uma pena. Estou lembrando aqui de um texto do Evangelho, acho que é João, que chega para Jesus e fala assim: Jesus, estão expulsando o demônio em seu nome lá, e a gente quer ir lá repreender essa pessoa. Óbvio que esse texto precisa, como qualquer texto bíblico, de contextualização. Os exorcismos e as curas de Jesus não são feitos espetaculares de autopromoção. São sinais do reino de Deus chegando aos pobres, aos oprimidos, aos injustiçados, às pessoas maltratadas e por aí vai. Feita essa observação, é muito curioso, porque Jesus diz assim: olha, quem não é contra nós é a favor de nós, não repreende não. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque na cabeça do discípulo, se não faz parte do nosso grupo, tem que ser repreendido. Na cabeça de Jesus, onde o bem da vida acontece, onde a emancipação se materializa, é vento favorável a nós. Não sei se eu me fiz entender. A verdade para o discípulo é pertencimento a grupo. A verdade para Jesus é a libertação humana. Então, se a gente fosse mais parecido com Jesus, a gente teria menos problema com tudo aquilo que tem a ver com diálogo, tudo aquilo que tem a ver com fraternidade, tudo aquilo que amplia a nossa experiência religiosa para respeitar, para ouvir, para juntar-se à experiência religiosa do outro. Deus é como o vento, não sabemos de onde vem, não sabemos para onde vai. Deus não é domesticável, Deus não é monopólio, Deus não é propriedade de ninguém. E acho que a diversidade religiosa é mais do que um ato de cidadania. Para mim, é um princípio teológico. Para mim, é uma exigência ético-teológica saber que Deus não se restringe à minha experiência. Eu termino, não sei se está fazendo sentido a minha resposta, dado o meu distanciamento, mas eu quero dizer que as polêmicas surgem por causa dessa visão pequena, apequenadora do tamanho de Deus. E eu termino... aí não é uma experiência nova, eu já contei várias vezes, está no meu livro, mas eu tenho uma filha de 3 anos, a Maria, e adoro fazer a Maria rir, adoro, eu imito personagens, eu faço vozes, e eu confesso a vocês que eu me sinto o melhor pai do ano, da vida, do mundo, quando eu faço a minha filha rir. Daí, chega uma pessoa lá em casa, e uma visita, um tio, uma tia, um amigo, na época que a gente recebia visitas, porque agora, nessa pandemia, está tudo diferente, mas chegava alguém e fazia qualquer coisa, mas qualquer coisa, e a minha filha morria de rir. Ou seja, eu percebia que eu não era tão genial assim, que a minha filha ria para mim, mas ria para outras pessoas também. E eu concluí que o riso da minha filha, o riso de Maria, que é o nome dela, é o riso de Maria como Deus. Maria ri para mim, mas eu não sou dono do riso dela. Então, eu costumo dizer que Deus sorriu para mim por meio da Bíblia. Deus sorriu para mim por meio de Jesus. Mas Deus não é meu. Deus não me pertence. Deus está rindo por aí, leve, livre. E é como minha filha. Ela ri para mim, mas eu não sou proprietário do riso da Maria. Que bom que Deus é como o riso da minha filha, ou que bom que o riso da minha filha é como Deus. É para mim, mas não me pertence. Henrique, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Estamos chegando no limite do seu tempo e eu passaria a palavra agora para Sueli e a Consuelo fazer os agradecimentos finais aqui a você e aplaudimos todos a sua palestra. Obrigado. Obrigado.
Henrique, que você possa levar de nós também a impressão do riso da Maria, porque nós estamos rindo de alegria, rindo de contemplação com esse Deus que você nos revela, que é o Deus que a gente acredita, no Deus dos pobres. Amém. Eu quero agradecer a nossa coordenação, o Glauco, a Consuelo, pelo esforço que eles fizeram, né, dessa reunião, mas agradecer também a Rome, que nos incentivou, que nos apoiou, que deu o teu endereço, que deu o teu telefone, para que a gente pudesse hoje estar em contato. Então, que a gente tenha muito outras oportunidades, porque hoje eu fiquei convencida que o que a direita não quer é a nossa unidade. Interessa a divisão, o que é diabólico, isso que interessa. A nossa unidade, a nossa união assusta essa direita. Então, muito obrigada e passo a palavra a Consuelo. Pastor Henrique, durante todo o tempo que você falou, eu lembrei de um livro que eu adoro, que é A Alma Imoral. Sim. E, mais que nunca, eu fiquei assim convencida de que nós temos que transgredir se quisermos ressuscitar. O pássaro tão bonito não é o mesmo sem o voo, assim como você não é o dono do riso da Maria. Que a gente conheça a beleza da irmandade para que juntos tenhamos condições de superar essa crise que sempre foi instalada no país, porém, não com essa violência e transparência atual. Precisamos estar juntos. E faço aqui um convite. Sempre que possível, às terças-feiras, se tiver possibilidade, venha se encontrar conosco. Queremos crescer consigo e estarmos juntos numa luta que é a de todos nós. Muito obrigada. Ô, gente, obrigado pelo carinho, viu? Estou muito grato a Deus. Acho que essa é a minha primeira ou segunda atividade depois de um tempo que eu precisei parar. E eu agradeço muito a Deus, assim, de coração. Acho que faz sentido a caminhada. E esse encontro foi para mim um pouquinho do riso de Maria, ou de um sinalzinho do amor de Deus, e que vale a pena seguir em frente. Obrigado, Deus abençoe vocês. Amém. Obrigada. Deus te abençoe. Obrigado. Obrigada. Boa noite a todos. Tchau. Tchau, fiquem com Deus. Obrigado. Feliz Tchau. Salomão. Pastor Tchau, Henrique. obrigado. Obrigada, Salomão. Pastor Henrique, pastor Rome. Obrigado, Salomão. Consuelo, não te abandonei não, viu, Consuelo? Depois eu falo com você. Tá certo, pessoal. Tchau, boa noite. Tchau. Boa noite a todos. Eu estou como roster. Quando eu sair, vocês todos saem comigo. Sairemos. Pode nos mandar embora. Tchau. Tchau. Obrigada.